Olá pessoal, chegou mais uma aula EAD de Mundo dos Anos Iniciais. Olá, boa tarde, sou a professora Maria de Lourdes, do terceiro ano A, e eu venho aqui apresentar para vocês o projeto didático Leitura de Cordel. É da página 174 do livro Ler e Escrever. Então, a primeira etapa é a apresentação do projeto Leitura de Cordel. Eu vou ler aqui, no projeto Literatura de Cordel, você e seus colegas irão conhecer este tipo de poema, que tem sua origem em Portugal. Conhecerá sua estrutura e características, tendo ainda o desafio de produzir um cordel. Cordel são contos escritos em versos com rimas. Então, vamos lá. Etapa 1. Conhecendo o projeto. Nesta etapa, você estará convidada a conhecer o projeto, as etapas e o seu produto final. A etapa 2. Leitura colaborativa e análise dos recursos linguísticos de Cordel. Então, vocês vão ver aqui quais expressões os autores utilizam para escrever o cordel. Então, aqui nós temos a atividade 2A, que é leitura em voz alta do cordel Chapeuzinho Vermelho de Rosa Regis. Então, vamos ler, aqui fala, ler com o professor. Então, esse cordel aqui, do Chapeuzinho Vermelho, é o conto Chapeuzinho Vermelho escrito em versos. Por isso que ele é um cordel. Eu vou ler umas estrofes, porque ele é muito grande, e depois vocês vão ler ele todinho, tá bom? Então, vou ler só algumas estrofes. Há muito tempo, havia uma menininha meiga, carinhosa e doce, que morava com a mãezinha, numa casinha distante da casa da vovozinha. Então, vocês veem aqui que tem rima, tá certo? Mãezinha, menininha com mãezinha e com vovozinha, rimam, tá? Sempre que sua mamãe, o que a miúde ocorria, fazia doces gostosos. A menininha pedia, me dá a colher, mamãe, gulosamente lambia. Então, vocês vejam que tem rimas aqui. E pedindo à sua mãe, mamãe, deixe-me levar uns bolinhos para a vovó, antes mesmo de esfriar. Eles estão gostosos, sei que ela irá adorar. Então, vocês podem circular as rimas, tá bom? Então, vocês vão ler todinho o conto do Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Olhando, observando as rimas. Aí depois vocês vão para a atividade 2B, que é leitura compartilhada e análise dos recursos linguísticos utilizados pelo autor no cordel Chapeuzinho Vermelho. Quais os recursos linguísticos que ele usou? Essa atividade vocês vão ler, discutir sobre as questões, tá? Não é necessário registrar. Vocês só vão ler e discutir como a autora organiza os textos. No caso aqui, ela organiza em versos, em estrofe, né? Em estrofes, tá certo? Aí vocês vão responder essas questões aqui, ler e vão responder tudo só no oralmente, tá bom? Aí depois nós temos a atividade 2C, que é em dupla ou com a sua professora, né? A menina que queria ser engenheira. Então, também ele é escrito de forma de cordel, tá? Que é em forma de verso, tá bom? Em estrofe. Então, vocês vão ler todinho esse texto, tá bom? Depois de lido o texto, nós vamos para a atividade 2D, que é, em dupla com seu colega, leiam novamente o texto e grifem as características da personagem. Então, quais são as características da menina que queria ser engenheira? Então, no caso aqui, não é característica física, não, tá? É as características psicológicas dela, como que ela queria, como que ela era, como que ela queria
o que que ela queria ser, ela era esperta, ela era inteligente, o que ela era? Ela era sonhadora, né? Então, as características que vocês encontrarem da menina, vocês vão circular e vão dizer aqui, tá bom? No final, depois tem a etapa 3. A etapa 3 é recitação e declamação de cordéis. Então, nós vamos estar enviando uns vídeos sobre cordéis, tá? Uns vídeos de repentistas, cordelistas, que vocês vão assistir também, para vocês verem como que é o cordel, tá bom? E depois vocês vão analisar, análise de áudios e vídeos com declamação de cordéis. Aí vocês vão registrar aqui quais recursos que esses repentistas, esses cordelistas usam para fazer a declamação, ok? Depois, na etapa 4, é uma produção coletiva de cordel, tá? Então, aí vocês vão... A atividade 4A é planejamento da produção coletiva do cordel. Então, vocês vão planejar como vocês vão escrever esse cordel. Vocês vão inventar um texto. Vocês podem pegar um conto e transformar ele em cordel, certo? E no final, a 4B é revisão coletiva com foco nas características do gênero. Qual é o gênero, né? Ele é um texto literário escrito em cordéis, escrito em, como fala? Escrito em estrofes e tem que ter as rimas, tá bom? Vocês podem transformar um texto, um conto, em texto escrito em cordel, tá bom? Então, essa é a finalização do projeto. Bom projeto para vocês, boa aula, e eu sei que vocês vão gostar muito dessa aula, tá bom? Tchau!